Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo em que falamos sobre relacionamentos. Hoje nós vamos falar do desequilíbrio nos relacionamentos amorosos e o quanto isso afeta a nossa vida. Para quem não me conhece, para você que chegou agora, meu nome é Renata Neme, eu sou astróloga védica e a minha missão é ensinar a você a mapear o próprio caminho do autoconhecimento e do equilíbrio através do ensinamento milenar da astrologia védica. Então nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos e eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente conversar um pouco sobre o relacionamento amoroso à luz da astrologia védica. Então fica comigo. Vamos lá. No vídeo anterior, eu não sei se você acompanhou, se não, volta lá, eu falei sobre a importância do relacionamento com a gente mesmo. O primeiro e mais negligenciado relacionamento que existe, que é o relacionamento meu comigo mesma. Centelha divina, um pedaço de Deus que está aqui e que, portanto, merece ser feliz, merece ser aceita, merece ser realizada. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os relacionamentos amorosos. Antes eu vou te contar uma história. Quando eu era muito novinha, bem jovenzinha, eu tinha acabado de me formar, quando eu conheci um homem um pouco mais velho, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito comprometida, muito inteligente, características que eu admiro no homem. E a gente então começou a namorar e em pouco tempo ele me pediu em casamento. Eu, sinceramente, não estava pensando em me casar naquele momento porque eu ainda tinha aspirações profissionais a realizar. Mas, diante daquela oportunidade de ter uma pessoa tão especial ao meu lado, eu aceitei me casar com ele. Antes disso, eu consegui a posição que eu almejava profissional, então não havia mais nenhum tipo de obstáculo ao casamento. Então nós nos casamos, só que foi um casamento bastante difícil. Eu, muito jovem, inexperiente, acabei não percebendo determinados sinais que certamente eram indicadores de que aquela relação não daria certo. Bom, infelizmente, menos de 2 anos depois, aconteceu o rompimento, aconteceu a separação. Eu, ainda muito jovem, fiquei bastante traumatizada com aquela situação. Não com a pessoa é uma pessoa muito especial, nós nutrimos uma grande amizade, um grande carinho até hoje, não é o problema não são as pessoas, o problema era o relacionamento em si. Quando a gente fala de relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos, nós temos que ter em mente 2 elementos. O elemento individual das pessoas que compõem aquele casal e o elemento coletivo, conjunto, a engrenagem daquela relação. Então existem os 2 seres individuais e existe a relação propriamente dita. Primeiro, então, a gente tem que analisar muito esses seres que compõem esse casal. Esses seres, quais são as expectativas emocionais, afetivas de um relacionamento? Qual a forma, qual o comportamento daquela pessoa num relacionamento? Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós possui uma forma de sentir, uma forma de amar e uma expectativa no ser amado. Cada um de nós tem uma ideia do que seja amor e tem uma ideia do que gostaria de receber. E por incrível que pareça, você pode achar que é igual para todo mundo e não é. E isso, quando nós estudamos astrologia védica, fica muito claro. Quando nós construímos o mapa astral védico de uma pessoa, isso fica muito claro. Através da análise do mapa, a gente pode entender esse padrão. O quanto a pessoa é carente, ou o quanto a pessoa se basta, o que ela espera de um relacionamento, como ela se comporta num relacionamento. Então eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que precisam muito de atenção, elas são excessivamente carentes. Essas pessoas, elas não se contentam com nada menos do que atenção plena, absoluta, diária, o tempo todo. Se essa pessoa que é carente se junta com uma outra que é mais livre ou que é desligada, existe uma grande chance de esse relacionamento não dar certo. Existem pessoas que gostam de ser livres. Elas simplesmente não sabem o que é ciúme. Elas querem exercer a sua plenitude em qualquer área da vida, inclusive nos relacionamentos. Só que aí, vamos dizer que essa pessoa livre, ela se junte com uma outra extremamente passional e ciumenta. Olha que desastre que vai acontecer o relacionamento. E eu não estou dizendo que essas pessoas não se amam.
Eu estou dizendo que o padrão afetivo é tão diferente que a médio e longo prazo esse relacionamento tende a ruir. Se essas duas pessoas não estiverem afinadas, não estiverem dispostas a aprender uma com a outra, a entender o outro, a entender o que o outro espera e o que ela mesma espera. Existem pessoas, por exemplo, que precisam de um relacionamento intelectual. São pessoas muito inteligentes, pessoas que gostam de conversar, que querem ser ouvidas nas suas ideias. E imagina elas se juntarem com uma outra que não dá a mínima importância para essa área intelectual. Essa pessoa que precisa ser ouvida, que precisa colocar as suas ideias para fora, ela vai se sentir tremendamente infeliz e desvalorizada, desamada, mal amada mesmo. E não é nada disso. Ela cria uma expectativa em relação ao que é ser amado. E a outra pessoa, se não corresponde a essa expectativa, infelizmente, ela acaba trazendo um problema para o relacionamento. Eu demorei muito a saber disso. Aliás, eu só vim a saber disso mais tarde, quando eu fui descobrir a astrologia védica, que foi absolutamente reveladora e libertadora para mim. Se eu soubesse lá atrás sobre a astrologia védica, eu saberia exatamente o que esperar do relacionamento, o que esperar do outro e saberia exatamente o que eu desejava e o que era importante para mim. Sabendo o que é importante para mim, por exemplo, eu consigo verbalizar para o outro. E consigo também entender o outro, entender o que o outro espera, para que aí a gente consiga se comunicar. Já, por exemplo, agora, no meu segundo casamento, eu posso dizer que a coisa é totalmente diferente. Eu conheço a astrologia védica, eu conheço os meus padrões, as minhas necessidades, eu já estou em paz comigo mesma, como eu havia falado no outro vídeo, mas eu sei dos desafios da relação. Eu sei, por exemplo, que a comunicação é um ingrediente muito importante no relacionamento. Se eu falo uma coisa e a outra pessoa entende de forma diferente, isso pode ser um problema. Esse é um problema que eu tenho no meu relacionamento hoje, que eu soube desde cara, desde logo. Então, eu já avisei a ele, olha, nós temos um problema. Aliás, nós temos dois problemas. Mas um desses problemas é a dificuldade de comunicação. Eu falo uma coisa e ele muitas vezes entende diferente, ou ele fala uma coisa e eu entendo diferente. Então nós temos que ter um cuidado redobrado para evitar mal-entendido, para evitar brigas e discussões totalmente desnecessárias. Então quando a gente passa a entender esses mecanismos, tudo fica extremamente fácil, simples mesmo. E o mapa astrológico védico, ele vem justamente para aliviar todas essas nossas dificuldades. E aí, então, entendendo essas questões, entendendo as questões individuais, entendendo as questões do casal, da engrenagem do casal, a gente tende a se equilibrar, principalmente se os dois sabem, se os dois querem, se os dois se amam e têm a proposição de permanecer naquela relação. Aí, tudo fica muito mais fácil, muito mais equilibrado. E o resultado de um relacionamento equilibrado, ele acaba refletindo em várias áreas da nossa vida, claro. Quem, por exemplo, já não teve algum tipo de briga muito séria, rompimento, ou descobriu uma traição e teve que trabalhar e não tinha a menor cabeça para trabalhar? Ou não conseguiu ir trabalhar, ou indo trabalhar, porque não tinha como faltar, acabou fazendo um monte de besteiras, acabou perdendo foco. Ou, às vezes, até mesmo no momento de estudo, você está para fazer uma prova, apresentar um trabalho, e nas vésperas acontece alguma situação e você fica tão arrasada que você não tem cabeça para isso. Às vezes, você tem uma discussão e essa discussão, ela te drena tanto a energia que você não tem ânimo para nada. Você só quer ficar em casa, deitada, no escuro, dormindo. Tem gente até que toma remédio. Ou, por exemplo, você acaba trazendo uma amargura tão grande, uma desconfiança tão grande para a sua vida, que isso acaba trazendo dificuldades nos seus próximos relacionamentos, o que não tem a menor necessidade, porque cada pessoa é única, cada relacionamento tem um tipo de engrenagem. Agora, por exemplo, se você aprender astrologia védica, se você aprender a fazer o próprio mapa e o mapa de outras pessoas, você vai entender quais são esses padrões de comportamento seus, os padrões afetivos, a sua forma de amar, a sua forma de se relacionar, que tipo de pessoa que você costuma atrair na sua vida. E se o seu padrão não for muito equilibrado, tem como você resolver.
Se o seu padrão, por outro lado, for um padrão legal, tranquilo, é questão de tempo. Você saber atrair a pessoa certa. E aí, quando você começa a se encontrar com alguém, o que você vai fazer? Você pode muito bem fazer o mapa daquela pessoa para entender se aquela pessoa ela é compatível com você ou não, ou quais são as dificuldades. Isso aconteceu comigo, exatamente assim, nesse meu segundo casamento. Eu já cansada de me relacionar com pessoas que não somavam ou que não, simplesmente, cujo relacionamento não ia para frente, eu sabia o porquê. Eu conhecia essa pessoa, na verdade eu já o conhecia há um tempo de vista, e aí a gente se encontrou e conversou e ele mostrou o interesse, e assim que eu soube a data de nascimento, eu fui fazer o mapa dele. Rapidamente, claro, só para ver onde eu estava pisando. E aí eu olhando o mapa dele, eu pude entender, opa, esse relacionamento tem grandes chances de dar certo. Mas nós teremos 2 grandes desafios. E assim que nós começamos a ficar mais próximos, começamos a namorar mesmo, em que ele começou a se interessar um pouco mais sobre astrologia, eu falei um pouco de mapa, e aí eu fui falar com ele, olha, de acordo com a astrologia védica, nós temos 2 grandes desafios. Um deles é a comunicação. E aí nós, então, começamos a conversar. Ele repete muito do que eu falo. E é até curioso, porque ele sabe dessa nossa dificuldade. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado, até mesmo quando a gente manda mensagem um pro outro. Porque sabe aquela história de um manda uma mensagem, o outro não lê uma palavra, ou não lê, ou interpreta de uma outra forma, e aquilo pode causar, não digo nem briga não, às vezes até uma lista de compras. Se ele vai ao mercado, eu mando uma listinha e eu coloco assim, por exemplo, não compre a pasta de dente com a capa azul. O que vai acontecer? Ele vai trazer exatamente a pasta de dente com a capa azul, porque ele não leu o não. Coisas assim pequenas e corriqueiras que às vezes nos irritam, nos tiram do sério. Imagina as coisas mais graves, imagina as coisas mais sérias. Agora imagina você ter essa ferramenta maravilhosa, fenomenal nas suas mãos para você entender os seus padrões de relacionamento e entender os padrões do outro também. E entender justamente essa engrenagem da relação. Nossa, é maravilhoso. É claro que isso não vai garantir o absoluto sucesso da relação. Nós não somos Deus, nós somos só uma partezinha de Deus. Então, nem tudo a gente consegue controlar, obviamente. Mas aquilo que está ao nosso alcance, que é muito, eu vou te dizer, a gente consegue. A gente consegue melhorar a nossa parte. Os 50% meus, eu consigo melhorar muito. E entendendo os 50% do outro, eu já sei o que esperar. Isso é absolutamente libertador. Sabe por quê? Porque nos tiram fantasias românticas de que aquilo vai dar certo ou de que aquele relacionamento é perfeito, é o amor da minha vida. Sim, pode ser o amor da minha vida, sim, mas vai trazer desafios. E uma vez que eu tenha consciência desses desafios, tudo fica muito mais simples, repito. Uma outra questão também é a análise dos momentos. Às vezes, eu sabendo, por exemplo, em determinadas situações do meu mapa, determinadas situações do mapa do outro, eu sei que existem algumas posições no céu, alguns momentos que podem trazer desafios extra. Eu sei, por exemplo, que em determinadas situações, o meu companheiro ele vai ficar um pouco mais irritado, um pouco mais impaciente. Ou algumas situações em que eu vou estar mais intolerante e pensando até mesmo em largar tudo. Sabendo disso, eu não vou tomar nenhum tipo de atitude drástica, eu vou esperar esse momento passar, por exemplo, para ver se não era um impulso, para ver se não era apenas uma situação passageira ou se é algo duradouro realmente. A mesma coisa é ele. E então eu vou me utilizando dessa ferramenta, desse instrumento que vai me ajudando a manter o meu relacionamento equilibrado e, consequentemente, várias áreas da minha vida equilibradas também. Porque o equilíbrio é assim. Não existe simplesmente uma gangorra que tem alguma coisa muito baixa ou uma coisa muito alta, não. A gente tem tantos pés na nossa mesa que, às vezes, a mesa fica bamba, um pouquinho bamba, mas ela ainda se mantém no equilíbrio. Agora, se um pé está um pouquinho quebrado e aí eu começo a quebrar todos os outros pés,
porque eu não sei lidar com isso, a mesa simplesmente vai desabar e vai ruir. E assim é a nossa vida. Então, nesse vídeo, eu falei com você sobre o equilíbrio e o desequilíbrio nos relacionamentos e como isso pode ser facilmente verificado pelo mapa astral védico, que pode ser construído por você de uma forma simples, de uma forma tranquila, para que você consiga se ajudar, se conhecer, se equilibrar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas que eventualmente possam precisar ou possam gostar do assunto. Comenta aqui embaixo como que andam os seus relacionamentos. E se você quiser falar, dar um tom mais pessoal, quiser falar alguma situação, quiser mesmo pedir ajuda, me manda um direct. Me fala como andam os seus relacionamentos, se você conhece a astrologia védica, se ela alguma vez já te ajudou nisso, ou se você não sabe, não conhece, eu te falo como que a astrologia védica pode te ajudar a equilibrar os seus relacionamentos. Não perca os próximos vídeos em que eu vou continuar falando dos relacionamentos. Até lá!